Nós vamos ler a palavra de Deus nessa noite no livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 15. Atos dos Apóstolos, o capítulo 15, nós estamos estudando a vida acima da mediocridade. Essa é a nossa 10ª reflexão, 10ª e última desta série, Viva acima da mediocridade. Nosso entendimento foi e é de que não precisamos ser pessoas extraordinárias para experimentarmos o extraordinário de Deus. Não precisamos ser pessoas extraordinárias para sermos usados de maneira extraordinária por Deus. Porque numa vida acima da mediocridade ou numa vida extraordinária, a variável extraordinária não é aquele que a vive ou aquela que a vive, mas o Deus em quem cremos. Ele sim é extraordinário e afeta a nossa vida de maneira extraordinária. Hoje lemos a história deste jovem chamado João Marcos. O livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 15, eu leio a partir do verso 36. Quando Paulo, o apóstolo Paulo, disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram, Paulo e Barnabé, um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo João Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Que Deus nos dê a sua palavra, além de tudo quanto já nos deu nesta noite. Amém. Podemos falar poucas coisas a respeito de João Marcos. Mas o que podemos falar a respeito dele, sem dúvida, o coloca na categoria de uma inspiração, de uma referência para a nossa vida acima da mediocridade. João Marcos era sobrinho de Barnabé. Barnabé era um homem da tribo de Levi, de linhagem sacerdotal, de modo que João Marcos cresceu numa casa que levava a tradição de Israel muito a sério, cresceu numa família que tinha integridade na sua esperança messiânica. A casa de João Marcos era um lugar de oração. Maria, sua mãe, era uma mulher dedicada à intercessão e que fazia de sua casa um lugar de ajuntamento da igreja ou dos cristãos no primeiro século. Por exemplo, quando o apóstolo Pedro está preso, em Atos dos Apóstolos, o capítulo 12, diz a palavra de Deus que os cristãos estavam reunidos na casa de Maria, mãe de João Marcos, para interceder pelo apóstolo que estava na prisão. João Marcos é apresentado pelo apóstolo Paulo como um dos seus cooperadores, e é identificado como um dos mais úteis dos seus cooperadores. E João Marcos escreveu o terceiro evangelho que conhecemos, Mateus, o segundo evangelho que conhecemos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados os evangelhos sinóticos, porque as narrativas desses três evangelhos em grande parte se sobrepõem. E o conteúdo, tanto do Evangelho de Mateus quanto do Evangelho de Lucas, está praticamente todo ele extraído, ou na verdade, todo o conteúdo do Evangelho de Marcos foi relatado novamente, tanto por Mateus quanto por Lucas. Por exemplo, de 600 e tantos versículos, 660 versículos do Evangelho de Marcos, mais de 600 aparecem no Evangelho de Mateus.
Então, o Evangelho de Marcos é tido como o primeiro evangelho a ter sido escrito, a primeira narrativa. Marcos provavelmente escreveu ouvindo relatos de primeira mão do apóstolo Pedro e serviu de fonte tanto para Mateus quanto para Lucas. Ainda hoje, quando o evangelho chega a uma nova cultura, o Evangelho de Marcos é o primeiro texto da Bíblia Sagrada a ser traduzido para um outro idioma. Isso significa que João Marcos é uma figura que experimentou alguma coisa extraordinária de Deus na sua vida. Mas o João Marcos não começou bem. O João Marcos, ele, apesar de todo o seu background familiar e de todas as possibilidades e oportunidades que lhe foram concedidas, tanto pelo fato de ter sido um camarada que cresceu numa linhagem de qualidade na tradição de Israel, quanto por fazer parte de uma das primeiras famílias do movimento cristão e que identifica em Jesus de Nazaré o Messias prometido, o Cristo de Deus. Por essas duas razões, ele tem uma plataforma maravilhosa para decolar. Mas, num primeiro momento, ele fraqueja, ele fracassa. Diz aqui a Bíblia Sagrada que, na primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé percorreram as cidades e plantaram várias igrejas. E então, o Paulo volta-se para Barnabé e diz, vamos visitar as igrejas que nós plantamos e ver como elas estão indo. E quando o Paulo chega no porto para embarcar, vem o João Marcos com a malinha dele. E o Paulo diz para o Barnabé, o que esse cara veio fazer aqui? Não, ele vai com a gente. Falou, com a gente não. Porque na primeira viagem ele deixou a gente no meio do caminho, abandonou o barco, ele fracassou, ele fraquejou, ficou com saudade da mãe dele, sei lá o que aconteceu, voltou. Não aguentou o tranco da viagem missionária. Também não era fácil de aguentar, porque os camaradas entravam na cidade, pregavam na sinagoga, eram expulsos da sinagoga, pregavam em praça pública, apanhavam, iam dormir na cadeia. Aí o João Marcos falou, não dá. Vocês dois são muito pé frio, não dá para eu viajar com vocês. Aí vazou, voltou para casa. Aí quando o Paulo vai para a segunda viagem missionária, o Barnabé traz o João Marcos. E o Paulo diz, comigo não viaja. E ele fala assim, não, comigo viaja. Ele vai sim com a gente. A essa altura aqui do campeonato, há uma transição de liderança de Barnabé para Paulo. Porque Barnabé é o camarada com maior proeminência. Barnabé, por exemplo, foi quem apresentou Paulo aos apóstolos. Porque a história de Paulo, você sabe, né? Ele começou como Saulo, Saulo de Tarso. Um camarada que era um oficial romano, que perseguia a igreja, que matava crente para tudo que é lado. Ele perseguia os do caminho, diz a Bíblia. E quando Estevão foi martirizado, apedrejado, no capítulo 7, está contada essa história do martírio de Estevão, o Saulo de Tarso está lá, consentindo na morte de Estevão e segurando as roupas das pessoas que estavam apedrejando Estevão. O Saulo era um terror, ninguém gostava de ouvir o nome desse Saulo, ele era um perseguidor implacável dos cristãos, dos primeiros cristãos. Mas quando o Saulo se converte, ele desaparece e passa 3 anos no deserto da Arábia, estudando toda a tradição de Israel. Ele era da tribo de Benjamim, ele era dos fariseus, do grupo dos fariseus, ou da seita dos fariseus. O Saulo fazia parte, na linhagem de Israel, daquilo que existia de mais conservador, inclusive na sua adesão ao Império Romano, porque a perseguição aos cristãos tinha grande motivação política e embutido aí um trabalhinho sujo para Roma. E o Saulo de Tarso era um terror. Aí ele, quando se converte, que ele chega em Jerusalém, o Barnabé vai numa reunião secreta dos apóstolos, porque a igreja está clandestina. O Barnabé bate na porta, o Pedro diz, quem é? É Barnabé. Senha. Aí o Barnabé avança a senha, contrassenha, e aí o Pedro vai abrir a porta, abre a janelinha e vê o Saulo de Tarso. Fecha a porta e diz, o Saulo está aí fora com o Barnabé. Deve ter sido um pânico dentro daquela casa, os camaradas pulando janela, tentando fugir do Saulo. E o Barnabé fala, não, o cara se converteu, é nosso irmão, tranquilo.
nosso irmão. Mas ninguém queria receber o Saulo. Ninguém, inclusive, acreditava na conversão do Saulo, mas foi o Barnabé quem o levou. Aí o Saulo prega em Jerusalém, não acontece nada, ninguém se converte na cruzada evangelística lá que o Saulo pregou. E aí os apóstolos se reúnem, chegam à conclusão que esse Saulo aí só trouxe complicação e problema, é melhor mandar esse cara para a casa dele, manda ele para Tarso. Evangelizar a família dele lá. Aqui em Jerusalém ele está dando trabalho. O Barnabé diz assim, bom, mas quem que vai falar isso para ele? O cara é o Saulo, bicho. Vai que ele não se converteu mesmo, tu vai mandar ele embora. Mas nessa que ninguém ouve o testemunho do Saulo, que agora é Paulo, o apóstolo, o Paulo vai ao templo orar em Jerusalém, e ele tem uma visão, e nessa visão Jesus fala com ele que ninguém vai ouvir o testemunho dele mesmo, e que é para ele voltar para casa. E quando ele se reencontra com os apóstolos falam, ó, Saulo, tem um probleminha aí, tem uma coisa que a gente quer te falar. Ele diz, não precisa falar, Jesus já falou comigo. Seria bom, né, se você tivesse assim, alguma coisa para falar para alguém, e você falar, só tem uma coisa para te falar, e a pessoa dissesse, não, Jesus já falou, tudo bem. Seria ótimo. Mas o que aconteceu? O Saulo diz assim, não, Jesus já falou comigo, eu estou indo embora, tudo bem. Aí o Saulo, ele vai embora. Ele vai para Tarso. E em Tarso ele fica 7 anos. Ele se converte, vai para o deserto da Arábia e passa 3 anos. Vem para Jerusalém, faz um culto ali, dando testemunho dele, nada acontece. Aí ele vai embora para Tarso, fica 7 anos. Ele fica 10 anos na prateleira. Não é que nem hoje, que o camarada é pagodeiro, artista, jogador de futebol, se converte, domingo que vem ele está no púlpito da igreja já, dando testemunho, dirigindo louvor, é ordenado bispo, alguma coisa assim. Naquele tempo o negócio era diferente. Então tem 10 anos aqui entre a conversão e o início do ministério do Saulo, que é o Paulo. E o início do ministério do Paulo se dá em Antioquia. Quando tem a perseguição de Estevão em Jerusalém, há um espalha-brasa. Todo mundo que estava em Jerusalém, quando Estevão foi apedrejado e foi morto, martirizado, os cristãos de Jerusalém sumiram do mapa, vazaram, foram embora da cidade. E aí sim eles começaram a pregar o evangelho para outras cidades, nas vilas, e inclusive para outros grupos étnicos. E em Antioquia é a primeira fronteira étnica que a pregação do evangelho atravessa, e aí então os apóstolos mandam Barnabé para verificar o que está acontecendo na cidade de Antioquia. Quando o Barnabé chega em Antioquia, ele fala assim, rapaz, a graça de Deus está aqui, esse povo foi visitado pela graça de Deus, eles estão se convertendo mesmo. Eu preciso de ajuda, sozinho eu não vou dar conta. O que é que o Barnabé pensa? Ele pensa, eu vou buscar o Saulo, que está onde? Em Tarso, na prateleira, está fazendo nada lá. Aí o Barnabé viaja 3 meses de navio, chega lá em Tarso, conversa com o Paulo e diz, tem um trabalho para você, vem comigo para Antioquia. 3 meses de volta, e eles começam o trabalho em Antioquia, e da igreja de Antioquia é que eles são enviados, Paulo e Barnabé, para a primeira viagem. Mas se você pega Atos capítulo 13, você vai ver que está ali, que na igreja de Antioquia tinha 5 pastores e mestres. Barnabé é o primeiro, porque ele tem primazia. E aqui agora, você sabendo de tudo isso, você imagina o seguinte, Paulo e Barnabé estão no porto, João Marcos com a malinha dele, aquela cara de cara que voltou da última viagem, está ali parado com a malinha dele, e o Paulo e o Barnabé estão discutindo. Vai, não vai, vai, não vai. E diz a Bíblia que tiveram uma não pequena discussão, uma grande contenda, um debate muito sério, um desentendimento muito sério. Desentendimento muito sério é quando você fala o que não deve e tem que pedir desculpa depois. Se você não falou o que não deve, não foi desentendimento sério. Desentendimento muito sério é quando você joga na cara dos outros
a sua virtude e joga na cara dos outros os fracassos e as não virtudes dos outros. Isso é desentendimento sério. Desentendimento muito sério é quando você passa do limite do bom senso, entendeu? Quando você atravessa. Aí eu fico imaginando como é que eles dois poderiam ter atravessado a linha do bom senso numa conversa entre dois homens cristãos e adultos e maduros na fé e tudo mais, e espirituais e cheios do Espírito Santo. Seria mais ou menos assim: ô Paulo, é o seguinte, quando você estava lá na Tarso, eu que fui te buscar. Quando ninguém queria te receber em Jerusalém, eu que te apresentei para os apóstolos. Quando você não era ninguém, eu te dei a mão. Agora você cala sua boca e você me ajuda a dar a mão para esse menino João Marcos, porque ele vai na nossa viagem sim. Aí o Paulo disse assim: então escolhe, ou ele ou eu. Aí o Barnabé disse assim: ele. Falou: então você dançou, porque o apóstolo aqui sou eu. Vai para casa você, que eu vou continuar a minha obra missionária. Você está demitido, Barnabé. Demitido. Demitiu o Barnabé. Porque aqui na Bíblia diz o seguinte, que o Barnabé voltou para Chipre. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre. Em outras palavras, o Barnabé voltou para casa. Quer dizer, é muito legal isso daqui, né? O cara está lá na casa dele, desocupado, no ostracismo. Aí chega o Barnabé, fala assim: ô Paulo, vem trabalhar comigo, cara. Aí ele vem para cá. Aí o Paulo cresce ao lado de Barnabé, chega para o Barnabé e fala: Barnabé, é o seguinte, cara, não preciso mais de você não. Você está demitido. Agora eu vou assumir o teu lugar aqui e você vai para casa. Legal, né? Foi o que aconteceu. E o pivô dessa discussão toda foi João Marcos, que fracassou na viagem missionária. E o João Marcos não teve nem a pachorra de dizer assim: vou fazer o seguinte, vocês dois vão, eu fico. Não quero atrapalhar. Ele poderia, né? Não, ficou lá. Ficou lá. Começou muito mal. Mas como você conhece a história de João Marcos, você sabe que ele termina muito bem. Porque, como dizem os sábios, o importante não é como você começa, o importante é como você termina. Como dizem os sábios, não necessariamente porque você começou mal, você está fadado a terminar mal. E se você abre a sua Bíblia na carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 11, você vai encontrar o apóstolo Paulo preso, provavelmente em Roma, e ele escreve para Timóteo, seu filho na fé, e diz assim: Timóteo, eu estou aqui sozinho na cadeia, estou preso, estou abandonado, e eu fiquei sabendo que você vem me visitar, queria te pedir que você viesse rápido, e trouxesse meus livros, meus pergaminhos, trouxesse uma capa, porque eu estou com muito frio aqui na cadeia, e que você trouxesse com você João Marcos, porque ele é muito útil no meu ministério. Ah, João Marcos é muito útil no meu ministério? Começou mal, terminou bem. Mas, na verdade, eu acho que o João Marcos não é que ele começa mal e termina bem. Ele começa bem, passa pelo vale, termina bem. Ele começa numa família legal, ele é influenciado por Barnabé, Pedro, Paulo, todo mundo investe na vida dele, aí ele fracassa na primeira viagem missionária e depois ele retoma. E parece que é mais ou menos esse um padrão na Bíblia Sagrada. Na Bíblia Sagrada, ninguém vive acima da mediocridade sem passar pelo vale da sombra da morte, pela escuridão, sem atravessar um período difícil na vida, sem enfrentar o fracasso, o sofrimento, a tragédia. A má notícia para você, se você quiser viver acima da mediocridade, prepare-se para sofrer. Mas essa não é uma má notícia, é uma boa notícia. Porque sofrer, você vai.
Não é praga, não é profecia, não é maldição, é constatação. Sofrer você vai. Agora você pode passar pelo seu sofrimento, pelo seu dia ruim, pelo dia do seu fracasso, o dia da sua falência, o dia da sua tragédia, imaginando assim, a minha vida acabou, eu não sirvo para nada, eu fracassei, ou imaginando assim, é aqui no dia ruim, no vale da escuridão e da sombra da morte, é daqui que Deus vai me tirar para uma vida extraordinária, porque aqui Ele vai falar comigo, aqui Ele vai me transformar, aqui Ele vai me moldar, aqui Ele vai se revelar para mim, aqui Ele vai me segredar algumas coisas, aqui, nesse vale da escuridão, fora do ativismo, fora do trabalho, fora das luzes, fora das expectativas, fora de tudo que está acontecendo, quando eu estou retirado da cena, aqui retirado, é que é o momento de Deus na minha vida. Por isso é que a palavra de Deus diz que devemos dar graças a Deus e devemos ter como motivo de alegria quando atravessamos a tribulação. Quando passamos pelo dia mau e pelo dia seguinte do dia mau. Quando nós nos encontramos numa situação em que nós não gostaríamos de estar. E a gente diz assim, meu Deus do céu, como foi que eu cheguei aqui? Meu Deus do céu, por que esse tempo não passa logo? Meu Deus do céu, o que o Senhor tem para fazer comigo aqui? Meu Deus do céu, eu não queria estar aqui. Ouve a minha oração, Senhor, me tira daqui, me tira daqui. Nesse dia aqui, esse dia é o dia quando você diz, eu não queria estar aqui, eu não sei como cheguei aqui, nem como vou sair daqui, e eu já estou perdendo a esperança e a força de que existe alguma coisa diferente disso. Nesse dia aqui, esse é o tempo de Deus na sua vida. Como é que a gente pode descrever esse dia? Fiz uma listinha. O dia que seu castelo desmoronou, seu sonho ruiu. Não sei qual era o seu sonho, acabou, ele caiu. Ou um castelo que nunca existiu, porque ele existia na sua cabeça, na sua ilusão, na sua fantasia. Ou ele existiu mesmo de fato e ele caiu, desmoronou, despencou, está no chão, em ruínas. Aquilo que ele era mais precioso você perdeu, aquilo que dava razão para você viver, alguém levou embora, passou um tsunami, um vendaval, seja lá o que for, e não existe mais, o seu castelo está no chão. O dia em que você admite que todo o investimento que você fez não resultou no fruto que você esperava. Você semeou e não colheu. Investiu, pode ser um investimento financeiro, pode ser um investimento de tempo, pode ser um investimento afetivo. Você deu, você se deu, você esperava um retorno e não veio. E não veio e não virá. E não há como você recuperar o que você já investiu, perdeu. Perdeu, não dá para pegar de volta. Afeto você não pega de volta. Me dá aí todo o carinho que eu te dei esses 3 anos aí, me dá de volta. Não dá, você já deu. Não veio de volta. E não vai vir. Inclusive aquele a quem você doou o seu afeto, aquela a quem você doou o seu carinho, pode ser de 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, foi embora e levou embora tudo que você deu. E aí você olha assim, eu investi tanto e não colhi nada. É nesse dia aí, o dia mau, o dia da tragédia, do sofrimento, do fracasso, o dia em quando você constata que tomou uma decisão errada no passado, mas aí já era, não dá para voltar. Você trocou de empresa há 2 anos, e hoje você fala assim, que besteira que eu fiz, mas aí já fez. Não dá para voltar. Você mudou de cidade, casou, aí olhou, não dá para voltar o tempo, volta a fita. Se eu pudesse voltar o tempo, eu não teria feito o que fiz. Se eu pudesse voltar o tempo, eu não teria vendido. Se eu pudesse voltar o tempo, eu não teria comprado. Se eu pudesse... Você não pode voltar o tempo, você tem que admitir que a sua decisão foi errada.
Hoje, 2 anos depois, você sabe que foi errada. Na época você não sabia. Inclusive você estava absolutamente convencida de que estava certo, mas foi errada. E você perdeu um tempão da sua vida, você foi lesada, você foi lesado, perdeu. Aí você está no chão, com a cara no pó. O dia em que você tem que confessar que não deu conta de um desafio que estava diante de você. É o João Marcos. Vou nessa viagem aí com vocês, falou João Marcos. É o seguinte, cara, nós podemos ser presos, vamos apanhar. Não é hotel, é cadeia que a gente dorme. Não, eu vou, estou com Jesus, eu vou. A primeira chicotadinha já voltou para a mãe. Aí o cara tem que admitir, falar, eu não estava pronto, emocionalmente pronto, espiritualmente pronto, eu não tinha ferramentas, eu não tinha conteúdo, eu não tinha conhecimento, não deu. Eu acreditei que era possível, mas não é, você tem que admitir que não deu. O dia quando você comete um pecado daqueles assim, pecado mesmo, que pode até ser explicável, mas não é justificável. Pecado nunca é justificável. Você pode dar atenuante, você pode racionalizar, mas não justifica. Você cometeu um pecado. E aí não adianta pôr a mão na cabeça, porque o tempo não volta. Você fez uma besteira grande, botou tudo a perder. É esse dia aí. O dia do abatimento por uma tragédia. Tragédia não é culpa sua, não havia nada que você pudesse fazer para evitar. Chega na casa de qualquer um, não é maldição, não é castigo divino, não é praga, é tragédia, tragédia. Caiu o prédio que você comprou, você ia mudar. Casamento marcado, o prédio comprado, tudo já pago, desmoronou o prédio. Desmoronou. Passou um tsunami em cima, pegou fogo na sua casa. Uma pessoa que você amava, você perdeu. Você perdeu o nenê que estava dentro de você. Isso é uma tragédia. Ah, se eu tivesse descansado mais, se eu tivesse trocado de médico. Não, isso é tragédia. Não tem responsabilidade e culpa, é tragédia. Nesse dia aí, esse dia é o dia de Deus na sua vida. O dia em que você passou pela experiência da traição, da rejeição, do abandono. Isto é, o dia em que a maldade dos outros alcançou a sua vida. O dia em que alguém lhe fez mal, alguém lhe feriu. Uma pessoa mal resolvida, uma pessoa mau caráter, uma pessoa com intenções questionáveis. Acontece de você ser machucado pela maldade de alguém. Esse dia é o dia que você está na escuridão, é o dia de Deus na sua vida. O dia da falência sistêmica, porque tem gente que quando quebra, quebra mesmo. Quebra a conta no banco, quebra a mulher, quebra os filhos, quebra a família, quebra a reputação, quebra a carreira profissional, quebra a saúde, quebra tudo. É falência sistêmica. Fica na mais absoluta escuridão e sem ninguém em volta. O dia quando você se percebe dentro de um cativeiro e você tem que dar o braço a torcer que você está escravizado. Quando seu filho fala assim, papai, você está bebendo muito. Não, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Ao dia que você admite, você fala, não, eu sou alcoólatra. Sou alcoólatra. Nesse dia, esse é o dia de Deus na sua vida. Pode ser um cativeiro afetivo, um relacionamento que lhe faz mal. Você apanha em casa. E você vem esperando que o seu marido mude, ou que a sua mulher mude, né? Porque tem mulher que bate no marido também. E o marido fica esperando ela mudar. Você está num cativeiro. Você não consegue se livrar desse relacionamento destrutivo, indigno, autodestrutivo. O dia em que você se dá conta de que aquilo não é carinho, é abuso.
Ou o dia que você percebe que o que fizeram com você não foi afeto, foi abuso. Aí você se dá conta disso, esse é o dia de Deus na sua vida. E o dia do maior fracasso, mas que é a maior bênção da vida de alguém. É o dia quando você chega ao fundo do fundo do fundo do poço. E você pensa que é o pior momento da sua vida, mas é o melhor. Eu oro por algumas pessoas para que elas cheguem nesse dia, porque elas ainda não chegaram. Eu digo assim para Deus, Deus, leva mesmo para a escuridão, leva. Rápido, e leva, acelera, Senhor, leva embora. Para a escuridão, dá a linha, dá a linha. Que esse é um dia extraordinário na sua vida. É o dia quando você se percebe um ser humano inviável. Quando você diz assim, eu sou pecador. Deus tem misericórdia de mim, eu sou inviável. Eu, nas minhas próprias mãos, sou uma desgraça. Eu não presto, bem algum habita dentro de mim. Tem misericórdia de mim. Nesse dia, sua conversa com Deus começa. Essas experiências todas que eu relatei, eu vou parar, porque senão daqui a pouco a gente começa a chorar todo mundo, e sei lá o que acontece. Essas experiências todas que eu falei, elas não acontecem só com você. Provavelmente você se identificou com algumas delas, né? Isso aí é comigo. Isso aí é com meu tio. Isso aí é com a minha irmã. Isso aí é com aquela minha amiga do trabalho, ela tem que ouvir isso aí. Mas eu estou falando com você, entendeu? Falando com você. Então isso não acontece só com você. Isso acontece, nós não estamos sozinhos nos nossos fracassos, nos nossos pecados, nos nossos sofrimentos e nas tragédias que nos acometem. Não estamos sozinhos. Esse dia mau chega para todo mundo. O seu avô, por exemplo, passou pelo dia mau, o Adão. Sua avó, Eva, também. Passaram os dois, eles se viram numa terra amaldiçoada. Eles estavam num jardim, caíram numa terra amaldiçoada. Aí o Adão virou para Eva e falou assim, está vendo aí? Fui ouvir o que tu falou? Onde nós chegamos? E a Eva virou para ele e falou assim, tu é um banana mesmo. Na hora que eu te falei, tu devia ter dito não. E aí ficam os dois ali discutindo e os dois na terra amaldiçoada. Fracassaram. José passou pelo dia mau. Foi parar como escravo no Egito, vendido pelos irmãos, odiado pelos irmãos dele. Falei, como é que eu cheguei aqui? Falei, que os meus irmãos me odeiam. E me botaram aqui. O José passou por isso. Moisés passou por isso. Moisés era príncipe do Egito, agora está andando no deserto que nem um louco lá, que nem um camelo, literalmente, andando pelo deserto, 40 anos, esperando morrer para o povo poder entrar na terra de Canaã. Jó passou por isso, e o Moisés ainda morou com a sogra, depois, no deserto. Jó foi abatido pela tragédia, perdeu tudo, menos a fé. Perdeu a mulher, perdeu os filhos, os genros, as noras, as filhas, os netos, as netas, perdeu a fazenda, perdeu o gado, perdeu a plantação, perdeu a reputação, perdeu o dinheiro no banco, perdeu os amigos, perdeu a saúde, perdeu tudo, menos a fé. Jó, falência sistêmica. Davi passou por isso. Teve um caso com a Batseba e Deus puniu o adultério de Davi, colhendo e tomando para si a criança que nasceria daquela relação de adultério. Coisa difícil, mas que está na Bíblia e que Deus fez. Afinal, Ele é Deus, né? Jonas foi parar no ventre do peixe. Deus mandou ele fazer uma coisa, ele foi parar no ventre do peixe. Fugiu de Deus e Deus colocou ele na barriga do peixe. Aí o Jonas falou, como é que eu vim parar aqui? Meu Deus do céu, que lugar é esse? Não sei como é que foi, mas ele foi parar dentro da barriga do peixe. Eu confio no Joãozinho.
O Joãozinho estava na escola, a professora falou, não tem como ter gente idiota que acredita nesse negócio que o cara foi parar no ventre do peixe. O Joãozinho falou assim, eu acredito, professora. Eu falei, e como é que foi? Eu falei, eu não sei não, professora, mas quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para ele. E a professora falou assim, e se ele foi para o inferno? Aí a senhora pergunta. Jonas foi parar no ventre do peixe. Pedro fracassou. Pedro negou a Jesus. Negou a Jesus. E aí ele tem que trocar olhares com Jesus. E olha que interessante, né? O Pedro não somente fracassou, mas ele foi avisado que ia fracassar. O Pedro que disse assim, eu não vou te negar. Jesus olha para ele e diz assim, você vai me negar, e não apenas uma vez, você vai me negar 1, 2, 3 vezes antes do galo cantar pela manhã. E ele negou 3 vezes e teve que trocar olhares com Jesus. E esse dia não foi bom. Paulo fracassou. Quando foi para a Arábia e veio pregar em Jerusalém, fracassou em Jerusalém. E foi embora para Tarso e ficou 7 anos na prateleira. Como se Deus olhasse para o Paulo e dissesse, Paulo, você não está pronto, filho. Você tem um potencial maravilhoso. Você é um perseguidor da igreja que agora é convertido. Seu testemunho, maravilhoso. Mas você não está pronto. Vem aqui comigo, eu vou trabalhar algumas coisinhas na sua vida. Você fracassou, meu filho. Vem cá. Então a Bíblia está cheia de pessoas que fracassaram. Tinham tudo para ir bem. Mas é incrível como nós humanos, para que experimentemos o melhor de Deus, Deus tem que quebrar. Deus tem que colocar a gente de joelhos. Deus tem que fazer a gente enxergar o nosso tamanho. Deus tem que dizer para a gente, menos. Aí você vai se abaixando e Deus vai dizendo, menos ainda. Aí você vai abaixando mais e menos. E você cai de joelhos e Deus fala, menos. Aí você cai até você ficar deitado no chão com a cara no pó e Deus fala, bom, aí começamos a conversar. Às vezes Deus faz isso acontecer com a gente, às vezes a vida faz acontecer, às vezes as pessoas fazem acontecer e Deus está olhando e dizendo, vai chegar a minha hora, olha para cima. Olha para cima, olha para cima, olha para cima, e a gente não olha. Até que a gente está estirado no chão, com a cara no pó, e a gente olha para cima e Deus diz, finalmente, hein, dá aqui a mão. E traz a gente de volta. Como é que a gente sai de lá? Sugestões para você. Primeira, você tem que admitir que está lá. É que eu estou no púlpito. Mas eu queria falar umas coisinhas para você. Você tem que admitir, cara. Você tem que parar de se enganar, se auto-enganar, de racionalizar, de encontrar um discurso conveniente. Parar com a ilusão das falsas esperanças que você ainda vai conseguir. Não deu, admite. Eu tenho um amigo que diz assim, olha, que parar de perder é uma forma de ganhar. Você tem que chegar uma hora em que você fala assim, perdi, acabou, perdi. É como se você está jogando, aí você jogou e já perdeu 50 pau. Aí você vai para casa pegar a televisão de plasma e traz para recuperar os 50, entendeu? Aí vai a geladeira, aí vai o micro-ondas, e vai o carro, e vai a bicicleta, e daí você vai ficar pelado, brother. Você tem que admitir, chega uma hora que você tem que falar assim, perdi. O problema é que enquanto a gente tem uma televisãozinha de plasma em casa, a gente acha que não perdeu. Enquanto ainda tem um cartãozinho para um contato, enquanto tem ainda um remedinho ali, você vai tentando, você tem que admitir, cara, perdi, acabou, cheguei na lona, no fundo. Segundo, tem que confessar seu pecado, viu, irmão? Irmã, tem que confessar seu pecado. Tem um amigo professor na universidade que o pessoal lá não gosta muito dele. Aí eu falei para ele assim, por que o pessoal lá na universidade te odeia?
Aí ele falou assim, por várias razões, além dos limites que eu mesmo, além das razões que eu mesmo dou para eles, a explicação mesmo é o pecado. Eu falei, como assim pecado? Ele falou, quando você quiser explicar o comportamento humano, seja qual for ele, começa assim, número 1, razão número 1 para o cara fazer isso, pecado. Aí do 2 para baixo você tem um monte de possibilidades. Mas o número 1 é pecado. Então você tem que confessar seu pecado. Eu sou pecador. Deus tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Na pior das hipóteses, ou na melhor das hipóteses, você tem que confessar o pecado de ser teimoso e teimosa. Fala assim, fulano é teimoso que nem uma porta. Não, às vezes é pior, que a porta ainda abre e fecha. Assim, Deus, eu fui teimoso, eu fui teimosa. Você tem que olhar para dentro de você. Terceiro, tem que assumir responsabilidades. Parar de terceirizar a explicação do seu dia mal. Foi fulano, beltrano, ciclano, a minha mãe, o governo, o país, o Carlos Amarília. Não, perdeu, Playboy. Perdeu. Não tem explicação. Para de terceirizar. Perdeu. Aliás, queria dar meus parabéns para esse timinho do Parque São Jorge. Fazer o quê? Menos. Gente, parar de terceirizar, explicar por que você fracassou, como é que você chegou ali. Pode ter um monte de razão, do número 2 para baixo. Mas não vai resolver você ficar botando a culpa nos outros. E também não vai resolver você terceirizar a solução, hein? Diz assim, eu liguei para ele não me retornou. E você está esperando ele resolver teu problema? Ele não está com problema não, amigo. Você que está com problema. Assuma a sua responsabilidade. Não é o que os outros deveriam fazer para ajudar você. É o que você tem que fazer. Quer um jeito legal que a gente assim piedosamente terceiriza? Estou esperando em Deus. Tu é um folgado, bicho. Está aí na rede esperando em Deus. Vendo televisão o dia inteiro esperando em Deus. Vai te catar. Vai esperar em Deus trabalhando, meu. Tem que ficar aí parado esperando em Deus? Vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, vai se mexer. Não fique terceirizando a solução. Pare de terceirizar e assuma a sua responsabilidade. Humildade. Humildade para aparecer em público. Esse negócio é ruim, né? Quando você está na lona, você não quer ver ninguém. Você se isola, você se afasta. Eu estou falando porque eu sei disso, eu conheço pessoas, eu ando com elas, eu ouço as suas histórias. Acontece comigo. Uma das coisas mais tristes que eu vivo como pastor de uma igreja é conversar com um homem que quer trabalhar e não tem a oportunidade de trabalhar. Isso é uma das coisas que mais machucam o meu coração. O camarada ficou desempregado. Nos primeiros 2 meses ele está animado, ele está na oração, ele está espalhando currículo, ele está fazendo contato, mas quando passa assim de um período que as pessoas começam a perguntar para ele, e aí, você ainda está desempregado? Esse ainda é mortal. Aí ele para de vir, se isola, se afasta. E sabe qual é o problema que acontece quando a gente se isola e quando a gente se afasta? A gente perde contato com as fontes de ajuda. E a gente tem que ter humildade para dizer, eu preciso de ajuda. E eu estou aqui, diante de você, precisando da sua ajuda. Eu admito, preciso de ajuda. Não consegui sair disso sozinho. Quinto, tem que ter fé. Fé. Fé no Deus que faz novas todas as coisas. E está fazendo novas todas as coisas. Fé no Deus cujas misericórdias se renovam a cada manhã. Fé no Deus que lança os nossos pecados no fundo do mar e não se lembra mais deles. Eu penso assim uma coisa meio desenho do Pica-Pau, sabe como é?
Na hora que eu cometo assim um pecado que eu cometi ontem, eu cometi hoje de novo. Aí eu vou lá para orar a Deus e pedir perdão. Aí na hora que eu estou indo, vem um pica-pau diabólico e fala assim, de novo? Tu é um cara de pau, hein? Tu vai pedir perdão a Deus de novo por isso aí? Eu falo, eu vou sim, cala sua boca. Aí quando eu entro na sala, que eu peço perdão para Deus, o pica-pau fala para Deus assim, reincidente, hein? Estava aí ontem, mesmo papinho. Aí eu lembro de Miqueias, que Deus diz que lança os nossos pecados no fundo do mar e não se lembra mais. E Deus responde para o pica-pau assim, porque ele ainda tem essa moral de responder, né? Fala assim, pois eu não lembro o que ele falou ontem. Para mim é a primeira vez que ele está aqui. Então é confiar nesse Deus. Não é uma desculpa para você fazer todo dia a mesma coisa, hein? Já peguei a sua. Isso é um encorajamento para você nunca deixar de buscar a Deus e pedir perdão. Não é uma desculpa para você fazer a mesma coisa porque Deus sofre de amnésia. Ele não sofre, não. É que Ele não te trata levando em consideração o pecado de ontem. Mas o pecado de ontem vai te destruindo, e te destruindo, e te destruindo, e fazendo você chegar cada dia mais desfigurado e desfigurada na presença de Deus. Mas Deus vai estar sempre lá. Tenha fé e confie que Deus vai estar sempre lá. Mas não era nada disso que eu queria falar para vocês. Sobre como sair do dia mal. Eu queria falar uma coisa só. Uma sugestão. Tudo isso aqui que eu falei, eu acredito, eu acho que é certo. Isso aqui e muito mais. Se você conversar com pessoas, você vai receber muitas outras sugestões e você sabe que, ok. Mas o que eu queria falar para você é que eu aprendo com João Marcos qual a diferença entre o fracasso na primeira viagem e o testemunho de Paulo, você me é muito útil no meu ministério. Sabe qual é a diferença? Barnabé. Do fundo do poço, meu querido, minha querida, você não sai sozinho. Você não sai sozinha. Você precisa de alguém para lhe dar a mão. Mas você vai ter que tirar sua máscara. E você vai ter que dizer, eu preciso de ajuda, Barnabé. Esse Barnabé pode ser o seu marido, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe. Parênteses. Não transforme seu filho e sua filha no Barnabé. Você é o Barnabé do seu filho e da sua filha. Não coloque esse peso nos ombros deles. Fecha parênteses. Pode ser o seu marido, a sua esposa, seu pai, sua mãe. Pode ser um amigo, uma amiga espiritual, um grupo de amigos, um pequeno grupo da sua igreja. Pode ser um pastor, pode ser um conselheiro, uma conselheira, um grupo de intercessão, uma intercessora, um intercessor, um mentor, um coach. Pode ser um psicólogo, pode ser um terapeuta, pode ser um psiquiatra. Pode ser um psiquiatra que vai medicar você. Pelo amor de Deus, receba tudo isso como dádiva de Deus na sua vida. Aqui na nossa igreja nós temos um ministério extraordinário chamado Celebrando a Recuperação. Toda quarta-feira à noite, ali naquele mini auditório. 150, 160, 200, 300 pessoas já estiveram reunidas aqui, naquele mini auditório, dizendo, eu preciso de ajuda, eu reconheço que eu estou no fundo do poço, eu reconheço a minha falência, a minha fraqueza, eu reconheço o meu fracasso, eu reconheço que não consigo sair daqui sozinho, sem a bênção de Deus, o socorro de Deus e sem o socorro de vocês, me ajudem. Não caminhe sozinho, sozinha. Eu lembro uma vez que eu passei por um luto, e a Silvia, minha esposa, disse para mim assim, olha, eu tive paciência com você no seu luto, mas ele está longo demais. É bom você pedir ajuda e procurar um médico, porque você está insuportável. Claro que eu estava ótimo, ela que não entendia. Mas eu fui procurar um médico, fui medicado, tomei remédio para atravessar o meu dia ruim.
E entendi como uma bênção de Deus, eu ter alguém que me ama o suficiente para dizer, procure ajuda, você está insuportável. Recebi como uma bênção de Deus um médico que me atendeu, que cuida de mim até hoje, como uma bênção de Deus o remédio. Vou lhe dizer uma coisa, se não é por você e você acha que não precisa, no mínimo por amor às pessoas que te amam, faça isso. O crente tem umas coisas muito loucas, né? Fala assim, eu não preciso de terapia. Jesus é meu terapeuta. Ele é mesmo terapêutico, mas ele não é seu terapeuta, ele é o seu Senhor. Ele é o seu Senhor. Andar com Jesus é terapêutico, mas Jesus não é terapeuta. E oração não é terapia. Busque ajuda. Peça a Deus um Barnabé. Vá atrás de ajuda, porque do fundo do poço Deus nos tira através de pessoas. Deus não pode me tirar do fundo do poço? Pode, quer, vai tirar. Mas uma boa notícia para você é que Deus usa homens e mulheres que atendem pelo nome de Barnabé, que nos dão a mão. Quando ninguém acredita na gente, eles acreditam, eles nos dão a mão e colocam a gente de pé de novo. E quando eles fazem isso com temor a Deus, a gente não agradece para eles, a gente agradece a Deus. Você está numa situação indesejada. Há quanto tempo você está aí? E quanto tempo mais você vai ficar aí? Comece de novo. Esse aí não é o seu fim. Não é o ponto final da sua vida. Comece de novo, em nome de Jesus. Clame aos céus e o Senhor há de socorrer você. E colocar na sua frente os instrumentos necessários para você refazer a sua vida e reconstruir a sua história. Eu quero terminar sintetizando para você o que eu chamei de uma vida acima da mediocridade. E faço questão de ler pelo menos um parágrafo. A vida acima da mediocridade não se mede pelas conquistas sociais. Isto é, não tem nada a ver com os símbolos de status e sucesso associados a realizações, riquezas, talentos excepcionais, posição de poder, fama, popularidade. A vida acima da mediocridade, de acordo com a Bíblia Sagrada e a Palavra de Deus, é descrita com outras categorias e outros critérios. O mundo está cheio de pessoas extraordinárias, que são pobres, que são anônimas, que não têm talentos excepcionais, que não fizeram nada de espetacular e não têm qualquer influência nos rumos de nada. Gente extraordinária, que você cruza na rua com elas e não dá um centavo por elas. O critério de Deus é completamente diferente do nosso. Então, o que eu quero dizer com uma vida acima da mediocridade? Primeiro, uma vida que tem como alicerce uma experiência pessoal e profunda com Deus. Em que a gente pode dizer, o Senhor Jesus é o meu pastor e nada me faltará. Se isso é uma verdade lá no mais íntimo do seu coração, você dizer, o Senhor Jesus é o meu pastor e nada me faltará. Ou como disse o filósofo judeu Franz Rosenzweig, ele disse, o que pode um homem? O melhor que pode um homem é andar acompanhado do seu Deus. O Senhor Jesus é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu passe por um vale de sombra da morte, o Senhor Jesus é o meu pastor e nada me faltará.
Ele está comigo com a sua vara e o seu cajado para me disciplinar, me educar e me socorrer. O Senhor Jesus é o meu pastor e nada me faltará. Segundo, uma vida extraordinária é uma vida de uma contínua busca para a conquista de si mesmo. Como disse Salomão no livro dos Provérbios, capítulo 16, versículo 32, maior é aquele que conquista a si mesmo do que aquele que conquista uma cidade. Ou, nas palavras de Jesus em Mateus 16, 26, de nada adianta alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder-se nas suas conquistas. O mundo está cheio de gente que ganhou o mundo, mas nós não queremos como genros e noras. E ficaríamos absolutamente contrariados se casassem com os nossos filhos e nossas filhas. Ganharam o mundo, mas é gente que não sabe nada de dignidade humana e que, se tivesse o mínimo de consciência, teria vergonha de se olhar no espelho. Uma vida acima da mediocridade é uma vida útil para além das estreitas fronteiras das relações de amizade e familiares. Uma vida acima da mediocridade é aquela que encontrou seu lugar no reino de Deus e através de quem o reino de Deus se torna visível e palpável. É gente que serve, é gente útil. Essa é uma vida acima da mediocridade. Conhecer a Deus, ser transformado por Deus à imagem do Filho de Deus e ser um instrumento de Deus no mundo a serviço do reino de Deus. Isso é uma vida acima da mediocridade. E você pode ser a pessoa comum que você é, que eu sou, e nós podemos ser homens e mulheres extraordinários, que Deus olha para nós e diz: meu filho, minha filha, cada dia mais parecido comigo, útil nas minhas mãos, vaso de honra para a minha glória. Gente como você e eu, que vive acima da mediocridade. Não desperdice a sua vida, meu querido, minha querida, não desperdice a sua vida. Essas três coisas são acessíveis universalmente. Quer conhecer a Deus? Quer ser transformado por Deus? Quer servir a Deus? Nada te impede. É só você cair de joelhos e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, transforma a minha vida. Senhor, usa-me. Eu quero viver acima da mediocridade. Se precisar começar de novo, comece. Se você começar de novo amanhã e terça-feira tiver que começar de novo, comece de novo. Não desista jamais de começar de novo, porque a vida acima da mediocridade está à sua disposição e à minha disposição. Que Deus nos leve longe e além. Alto, bem alto e muito longe, para a glória dele mesmo. Amém.